Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jeane, sou professora e especialista em língua brasileira de sinais e hoje estou aqui trazendo para você uma aula bem bacana, bem gostosa que você vai gostar. Estamos falando do módulo 3, Gramática da Libras 1 e Unidade 1. O que nós vamos estudar nessa aula de hoje? Vamos estudar toda a estrutura da língua brasileira de sinais, porém de um modo mais enxuto. Lembra lá no primeiro que eu já expliquei para vocês? Não vou me aprofundar em tudo aqui, tá bom? Porque nós estamos falando de um curso, então a coisa pede mais rápido, aceleração. Quando se trata de estudo profundo, a gente vai para uma especialização, aí nós estamos falando de uma outra área linguística, tá? Dentro dessa área do curso, eu só vou pincelar com vocês algumas dessas coisas, que é importante vocês saberem, para que vocês guardem na cabecinha, o quanto é importante aprender que a língua brasileira de sinais, ela é uma língua. Nós estamos falando de uma pessoa com deficiência auditiva, se tratando do surdo, não é mudo. Então são coisas que vocês já vão aprendendo e as coisas antigas que vocês sabiam, vocês vão deixando para trás. O conhecimento vai enriquecer você, tá bom? A Libras, ela é dotada de uma gramática constituída a partir de elementos constitutivos. Estamos falando do que aí? No caso, nós estamos falando do léxico, morfológico, sintático, semântico, isso tudo dentro da língua. E a língua de sinais, ela apresenta tudo isso para você. Por isso que ela é uma língua, porque ela tem todas essas referências. Variação linguística. O que seria isso? Essas línguas, elas são independentes, são criadas na comunidade surda, países são diferentes, cada país tem a sua. Quando o país tem seus estados, cada estado também tem a sua variação linguística, e aqui no Brasil não é diferente. Nós vamos olhar agora que temos diferenças de algum estado para o outro. Variações regionais. No Rio de Janeiro, a variação do sinal verde. O sinal verde no Rio de Janeiro, o sinal do Rio de Janeiro é esse aqui. Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, o sinal de verde é assim. Que é o mesmo que aqui de Mato Grosso do Sul. Esse é o sinal verde. São variações. Lá em São Paulo, estado de São Paulo, o verde é aqui. É essa configuração de mão e esse movimento. Em Curitiba, verde. Se eu não me engano, agora acho que já não usam mais esse sinal lá, já trocou também. Aqui no Mato Grosso do Sul, esse é o sinal de Mato Grosso do Sul. Estamos falando da capital, Campo Grande. E o sinal aqui é verde, configuração de mão assim e esse movimento. Vocês perceberam algumas variações? Existem essas variações. Também em cores, São Paulo e Curitiba o pessoal usa esse aqui, ó, cores. Semana, eles usam ou a configuração da mão em 7, o número 7, e fazem assim, ou eles fazem assim, viram a mão assim e fazem assim, reto. Aqui nós utilizamos assim, a nossa mão em semana. 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 São poucas as variações, a maioria dos sinais são bem parecidos, tem muito igual. É um sinal ou outro que você percebe a diferença, são mínimas coisas, como se fosse um sotaque, uma forma diferente de falar. A variação social, ela vem com o decorrer do tempo, quem são os seus usuários, antigamente se usava assim, hoje não se usa mais. Nós vemos o exemplo do seguinte, ali temos o sinal de ajudar. Sinal de ajudar. Você observa, naquela figurinha pequena, a mão de apoio está fechada e a outra mão, que é essa mão direita, ela está aberta, fazendo esse apoio, ajudar. Na mão para o lado de cá, você vê o dedo apoiado.
ajudar. E nós também vemos aqui no Mato Grosso do Sul a mão estendida, ajudar. Esse que é o movimento, ajudar. Conversar. Conversar, a mão assim, a mão de apoio, a outra mão por cima, fazendo esse movimento. Conversar, assim ou assim, conversar. Utiliza ainda hoje, esses sinais ainda utilizam. Vocês vão ver em muitos lugares usando assim. Então, eu posso usar assim e assim? Pode. Eu posso usar ajudar assim e assim? Pode. Também temos alguns outros sinais que tiveram algumas mudanças. Cinema. O cinema, a mesma coisa, ó. Era assim, usando essa base, hoje eles usam assim. Então, ou a mão assim, ou a mão assim. Treinar. Treinar também mudou. Antes era aqui, ó. Treinar. Hoje se utiliza treinar aqui. Vergonha. Vergonha se utilizava assim, ou, ó, primeiro com essa configuração de mão, encosta no rosto e eleva para cima. Ou a mão assim, essa configuração de mão, ó, você faz assim, esse movimento, de baixo para cima. E ainda tem um outro tipo de vergonha, que é esse aqui, ó. A mão toda no rosto, mas isso está dentro de um outro contexto. Conversar, temos ali, e tem outros sinais ainda que, conforme o tempo, vocês vão ver também. Na apostila de vocês, vocês vão notar algumas variações. Tem sinais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Aí vocês vão falar assim, ah, professora, mas por que você fez essa mistura de sinais? Porque você vai ser uma pessoa que onde você for, você vai conseguir sinalizar, porque você vai lembrar que o sinal lá de São Paulo Verde é aqui, cores diferente. Então, você vai lembrar de como foi feito os sinais, de como é o sinal daquela região, você não vai sentir tanta diferença, você vai achar o quanto é bom ter essa aprendizagem linguística. Lembre-se que você vai ser uma pessoa muito utilizada, e isso vai ser muito bacana, porque onde você for no Brasil, você vai poder utilizar a língua de sinais tranquilamente, tá bom? E nós vemos uma variação, as mudanças históricas. Como assim mudanças históricas? Nós temos 3 sinais fazendo movimentos diferentes para a cor azul. Antigamente se usava o azul escrevendo mesmo. Azul. Você escreve no ar. Você faz a datilologia, tá? Azul. Você escreveu azul. O segundo usou a letra A e o final, fazendo esse movimento. Ó. Tá? Nós temos aqui o último, que é só assim. Ó. AL, ó. Olha o movimento diferente. Viu? Então, nós temos essas mudanças históricas e alguns sinais também já tiveram algumas mudanças históricas. Quando você se aproxima do surdo e da comunidade surda, você vai vendo essas diferenças aos poucos. Como assim? Você vai ver uma apostila, você vai ver também as referências de pesquisas que você vai fazer, você pode pesquisar isso aqui, nós temos um conteúdo bem bacana na internet, mas procure verificar quem é a pessoa que está ensinando, tá? Temos bastante pessoas que acabaram de aprender e aí às vezes acha que está pronto para ensinar, às vezes não. Você vai olhar e você vai dizer se aquilo que está sendo ensinado é o correto, porque você vai perceber o movimento das pessoas, a forma que ela está falando, a forma que ela está sinalizando, isso vai passar para você segurança. Tá? Então, eu quero que você seja um pesquisador, investigue, isso é muito bacana, esse entrosamento, esse conhecimento vasto das coisas que vão acontecendo, entenderam? O alfabeto manual. Vamos treinar? Antes de você começar, eu quero que você
Primeiro, trabalhe com as suas mãozinhas toda vez que você for sinalizar, tá? Durante esse curso, eu vou pedir para que vocês façam os movimentos com os braços, com as mãos, abre e fecha as mãos. Eu lembro que quando eu comecei, a cabeça pensava, mas a mão não. Então, eu tinha que ser muito rápida. Eu falei, gente, como que eu vou fazer? Como que eu vou sinalizar? Minha mão parece que não obedece, não vai, a mão tá dura. Mas isso é normal. Todo começo, ele é difícil. Não é fácil. Não vou falar para vocês que é facinho, facinho. Não. Todo começo é difícil. Por quê? Porque é novidade. E tudo que é novo, a gente estranha um pouquinho. E aí, aos poucos, você vai se acostumando. Como agora, por exemplo, estou falando para você, quando você estiver assistindo aí na telinha, antes de você começar a me copiar, porque você vai me copiar, todos os sinais que eu fizer, eu vou falar para você, ó, vamos copiar, vamos fazer juntos, tá? E é para você fazer, para que você pegue o movimento, pegue o ritmo. E onde você estiver treinando, que seja um ambiente totalmente tranquilo. Depois você vai para frente do espelho, você sinaliza, abre lá o vídeo, treina junto, vê se aquele sinal ele pede uma expressão ou não. No caso, nós estamos falando aqui do alfabeto manual. Esse aqui é a datilologia. Toda vez que eu utilizo o alfabeto manual, eu vou usar na altura mediana. Então, eu não vou escrever aqui em cima. Não vou escrever assim, tão distante, não. Sempre eu vou escrever na altura mediana e nesse espaço aqui, tá bom? Sempre você vai escrever assim. O alfabeto, ele serve para que você fale o nome de coisas, lugares, pessoas, tá bom? E depois pode ser que aquele lugar ele tenha um sinal. Vamos lá? Configuração A. B. C. D. E. F. Olha a configuração de mão aqui. F. G. H. I. J. Vai ter alguns sinais que têm a mesma configuração de mão, porém movimentos diferentes. Paramos no J, e aí nós temos a letra K. O K e o H e o P é a mesma configuração de mão. Ó, K. L. M. N. O. P. Q. Lembra do G? G para cima. Q para baixo. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Só repetindo, e faltou C cedilha. C cedilha. Só repetindo alguns que tem movimentos. O H.
K, P. X, o Y, o Z. Tranquilo? Treinem aí. Aproveita para você tentar escrever seu nome, o nome de algumas coisas. Usa os objetos que estão em sua volta e aí você treina, tá bom?